Nas nossas conversas anteriores, eu expliquei que como discípulos de Jesus, estamos envolvidos numa guerra espiritual total, que afeta não apenas o planeta em que vivemos, mas, na verdade, todo o universo criado. Como embaixadores do reino de Deus, somos confrontados por um reino oposto, o reino de Satanás, que é altamente organizado de seres espirituais malignos, pessoas sem corpos, como uma das traduções os chama. A base desse reino está localizada nas regiões celestiais. Mostrei que a Bíblia indica que existem pelo menos 3 céus: o visível, que vemos, e outro céu, chamado de terceiro céu, que é a morada de Deus, também chamado de céu dos céus. E entre esses dois há um céu intermediário. Sugeri que é nessa região onde o esconderijo de Satanás está localizado e de onde ele comanda a sua guerra contra o reino de Deus e contra nós, o povo de Deus aqui na terra. Hoje vamos usar mais um exemplo específico no livro de Daniel sobre guerra espiritual, que vai nos dar mais clareza sobre a localização do QG de Satanás. Na verdade, vou descrever uma batalha entre anjos. Vamos ao capítulo 10 de Daniel. Nesse capítulo, Daniel descreve como ele se dedicou a orar e buscar a Deus por uma revelação sobre o futuro de seu povo, Israel. Por 3 semanas, ele se dedicou com intensidade especial a jejum e a oração, esperando uma resposta do Senhor. No fim das 3 semanas, um anjo veio do céu, veio de encontro a Daniel com a resposta à sua oração. O anjo era tão glorioso e poderoso que todas as pessoas com Daniel se dispersaram. Ele foi o único que permaneceu para receber a revelação. Agora vamos ler as próprias palavras de Daniel descrevendo essa visita. Capítulo 10, versos 2 a 6. Está escrito: Eu, Daniel, tive a visão depois de passar 3 semanas orando e jejuando. Durante essas 3 semanas não comi nem bebi nada, nem carne, nem vinho, nem as gostosas sobremesas do palácio. Também não usei nenhuma essência aromática. Então, um dia, no 24º dia do 1º mês, eu estava andando pela margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele dele brilhava, do seu rosto saía uma luz parecida com a dos relâmpagos e os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam. E quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Como já mencionei, os companheiros de Daniel não suportaram essa aparição gloriosa e desapareceram. Então, o anjo começou a falar com Daniel. E não estou focada em tudo o que ele disse, mas nos versos 12 e 13. Então me disse: Não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das tuas orações. É importante perceber que no primeiro dia em que Daniel começou a orar, a oração foi ouvida e o anjo foi enviado com uma resposta. Porém, ele não chegou até Daniel, a não ser depois de 3 semanas, ou seja, 21 dias. E o que foi que impediu esse anjo por 3 semanas? O que aconteceu nessa viagem? A resposta é que ele foi resistido pelos anjos de Satanás. Durante esta viagem do céu da morada de Deus, o terceiro céu até a terra, ele atravessou o território de Satanás, a localização do QG do inimigo nas regiões celestiais. Foi ali que foi resistido, foi ali que recebeu oposição de anjos malignos que tentaram impedi-lo de chegar até Daniel com a mensagem. E é assim que ele descreve: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Note, foi por isso que o anjo demorou 21 dias, porque ele enfrentou oposição direta nas regiões celestiais. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, pois eu estava ali retido com os reis da Pérsia. Observamos tudo isso que aconteceu na região celestial. Pela narrativa, somos capazes de identificar certos seres angelicais. O líder dos anjos de Satanás é chamado de príncipe do reino da Pérsia, o governante supremo sobre a Pérsia.
E relacionados a ele, aparentemente sobre a sua autoridade, estavam vários reis ou anjos menores. E do lado de Deus, quem veio de encontro ao anjo original enviado a Daniel para ajudá-lo foi o arcanjo Miguel. Agora em Daniel capítulo 12, verso 1, está escrito sobre o arcanjo Miguel. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se levantará para defender o seu povo. A palavra grande príncipe nos dá um entendimento de arcanjo. Miguel é o responsável por proteger o povo de Daniel, ou seja, o povo de Israel. Então Miguel, de uma maneira especial, é encarregado pelo Senhor de vigiar e proteger Israel. E como toda essa revelação estava centrada no futuro de Israel, era do interesse do povo de Israel que o mensageiro conseguisse passar. Portanto, quando o primeiro anjo foi impedido, o arcanjo Miguel veio para ajudar. E ali eles lutaram contra os anjos satânicos por 21 dias. Esses anjos opositores eram representados pelo maior, chamado de príncipe da Pérsia. Sob ele estavam diversos reis ou governantes subordinados que, podemos imaginar, tinham diferentes áreas de autoridade. Temos essa imagem de um reino altamente organizado, estruturado, com diversas áreas e níveis decrescentes de autoridade. A sede desse reino está nas regiões celestiais, sendo um reino de anjos caídos e rebeldes, seres espirituais, pessoas sem corpos. No final do capítulo 10 de Daniel, o anjo fala novamente sobre esse conflito. Ele diz a Daniel: "E você sabe por que é que eu vim até aqui? Depois, quando eu partir, ainda terei que lutar novamente contra o príncipe da Pérsia." Ou seja, o anjo diz que a batalha contra esse ser satânico que dominava o Império Persa ainda não estava concluída. Haveria mais guerra nos céus. Então o anjo continua: "E depois contra o príncipe da Grécia." Ou seja, uma vez que a vitória tenha sido conquistada sobre o anjo maligno que governa o Império Persa, o próximo império que surgirá será o grego. E esse também terá o seu próprio anjo maligno, o príncipe da Grécia. Então, bem no final, ele diz: "O único que vai me ajudar nessa luta é Miguel, o príncipe que protege o seu povo, o povo de Israel." Aqui está escrito novamente que o arcanjo Miguel está especificamente associado à proteção e à defesa dos interesses de Israel. Vemos que foi necessária a força unida dos dois anjos para superar estes anjos satânicos do reino de Satanás que estavam se opondo ao cumprimento dos propósitos do Senhor para Israel. É aí que pode surgir a pergunta: e por que especificamente foi mencionado a Pérsia e a Grécia, esses dois reinos? É importante lembrarmos de que houveram 4 grandes impérios gentios que dominaram sucessivamente Israel, sua terra e a cidade de Jerusalém, a partir do século 5 a.C. Quais foram esses reinos? A Babilônia, a Pérsia, a Grécia e, por último, a Roma. Então, Pérsia e Grécia eram significativas porque naquele tempo eram os 2 impérios gentios dominantes. Vemos com isso que a batalha se concentra ao redor do povo de Deus e dos propósitos de Deus. Eu acredito que isso ainda é verdade nos dias de hoje. Onde quer que o povo de Deus esteja e onde quer que os propósitos do Senhor estejam sendo realizados, é ali que a batalha espiritual será mais intensa. Basta observarmos para perceber que neste tempo, eu digo nos dias em que vivemos hoje, o centro do conflito está mais uma vez sobre Israel e a cidade de Jerusalém. É só ouvirmos as notícias. Por fim, vamos reparar o efeito das orações de Daniel. Meus irmãos, é incrível. Quando Daniel começou a orar na terra, ele colocou todo o céu em movimento, tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás. Isso nos dá uma visão tremenda sobre o que a oração do justo pode fazer.
Além disso, é impressionante o fato de que aparentemente os anjos de Deus precisaram da ajuda das orações de Daniel para conseguir passar e cumprir a sua missão. É incrível, nos dá uma grande visão sobre o quão poderosa, importante e eficaz é a nossa oração. Por isso, meus irmãos, oremos sem cessar.